Respiração do Orador 1, este é o nosso momento. O principal até esta hora. No estúdio, Ekaterina Nesterenko. Olá. 3 mísseis aerobalísticos do Kinshal, 4 balísticos do Iskander-M e quase 140 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia na noite de domingo para segunda-feira. Segundo as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, os defensores do céu ucraniano derrubaram um dos no Kinshal, além de neutralizarem 115 drones russos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos de mísseis e drones de ataque em 11 localidades. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas, incluindo 2 crianças. A Rússia realizou um ataque combinado contra a comunidade de Trostianets, na região de Sumy. Na noite anterior, o exército da Federação Russa atacou a região com mísseis. Uma infraestrutura e casas residenciais foram atingidas. Em uma delas, um grande incêndio começou, e já durante a noite, os militares russos realizaram um novo ataque, fazendo com que uma casa particular de 2 andares pegasse fogo. As consequências do ataque já foram eliminadas, informaram as autoridades locais. Militares russos atacaram Mykolaiv. Ataque de drones incendiou supermercado. Bombeiros apagaram um incêndio. Outro incêndio começou em uma oficina mecânica. Carros foram danificados e janelas de uma casa residencial foram quebradas. Não houve vítimas nem feridos. Segundo a Administração Militar Regional de Mykolaiv, na madrugada de segunda-feira, as forças de defesa da Ucrânia neutralizaram 18 drones russos que atacaram a região. Os militares russos bombardearam novamente o distrito portuário de Kherson. Um morador local ficou ferido e está internado em estado moderado. Pela manhã, Berislau também foi alvo de um ataque russo. Na região central da cidade, foram registrados 5 impactos, segundo as autoridades locais. Como resultado do ataque, casas residenciais e instalações de infraestrutura foram danificadas. Agentes do ATES realizaram um reconhecimento no território da Unidade de Forças Especiais Russas que protege a Ponte da Crimeia. O destacamento está baseado na enseada de Konstantinovskaya, em Sebastopol. Foi possível identificar a localização de todos os cais, do posto de observação, dos barcos e dos veículos dentro da base. Um ataque a essa unidade militar enfraquecerá a segurança da Ponte da Crimeia e reduzirá a presença dos ocupantes russos na península. Todas as informações foram repassadas às forças de defesa da Ucrânia, informou o ATES. 128 bombas aéreas foram lançadas por bombardeiros russos sobre regiões da Federação Russa e territórios temporariamente ocupados da Ucrânia desde o início deste ano. Essa estatística foi divulgada pela publicação Astra. Estamos falando de 121 bombas aéreas de fragmentação e 7 munições planadoras. Os jornalistas observam que o exército russo começou a equipar bombas aéreas soviéticas com módulos universais de planejamento e correção. Após essa atualização, as FABs recebem asas de orientação por satélite, o que permite lançar as bombas diretamente do território da Federação Russa. Mas, devido à imperfeição do sistema, as munições nem sempre atingem o alvo e acabam caindo em territórios russos. As autoridades russas tentam esconder esses fatos. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à refinaria de petróleo em Saratov. Um incêndio irrompeu na instalação. Foi registrado o impacto na área das unidades de refino de petróleo. A refinaria de Saratov é uma das mais antigas da Rússia. Em 2023, ela processava quase 5 milhões de toneladas de petróleo por ano. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também informou sobre a destruição de vários alvos logísticos do exército russo. Também foram realizados ataques contra alvos logísticos dos invasores no território da região de Lugansk, temporariamente ocupada. Em particular, foram atingidos um depósito de suprimentos em Rosposhoy e um comboio de combustíveis e lubrificantes em Dolchansk. As forças de defesa estão implementando de forma sistemática um conjunto de medidas para atingir elementos críticos da base militar industrial do Estado terrorista, com o objetivo de privá-lo da capacidade de continuar a agressão. Segundo o comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no Telegram. Economizar na alimentação está se tornando a norma na Rússia, afirmam os serviços de inteligência externa da Ucrânia. 1/3 dos russos admite que precisa se limitar na hora de comprar alimentos. Os consumidores são forçados a trocar produtos de faixa de preço média por opções mais baratas e, muitas vezes, de qualidade bem inferior.
Com isso, quem sai ganhando são os discoteiros, redes que oferecem os produtos mais baratos. A participação delas no mercado russo já ultrapassou 60%. O assunto continua com Victoria Shishukina. A economia da Rússia está desacelerando rapidamente. De acordo com a previsão de julho do Fundo Monetário Internacional, ao final de 2025 o crescimento do PIB da Rússia vai desacelerar para 0,9% e em 2026 para 1%. Para comparação, em 2024 o índice foi de 4%. Mas a chefe do Banco Central, Nabiullina, insiste: falar em recessão é inadequado. Ela pediu aos deputados da Duma estatal que tratem suas declarações, cito, com responsabilidade. Os deputados, por sua vez, tentaram encontrar os culpados pela crise. Embora as causas estejam na cara, a guerra da Rússia contra a Ucrânia consome cerca de metade do orçamento federal, e as sanções, os ataques ucranianos e o isolamento internacional impedem a recuperação e o desenvolvimento. Onde está a responsabilidade pessoal? Com todas essas propostas, na verdade, o principal se perde: a responsabilidade pessoal. O presidente da Duma estatal, é claro, não se considera responsável pelo colapso da economia. Mas nem mesmo as estatísticas oficiais conseguem mais esconder os sintomas da catástrofe. No entanto, não é apenas um setor que está em estado lamentável, mas muitos. Segundo cálculos do Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, a produção nos setores civis de manufatura, excluindo aqueles com predominância da indústria de defesa, está caindo rapidamente desde o início do ano. De janeiro a agosto, a produção aqui já caiu 5,4%. No jargão dos economistas, o que está acontecendo na indústria russa chamado de queda frontal, comenta o último relatório do rosto ex-primeiro vice-presidente do Banco Central, Sergei Alexashenko. Estão dançando, ou seja, caindo, até os 9 meses do ano passado todos, exceto os fabricantes de produtos de tabaco, têxteis e aqueles setores onde as estatísticas escondem a produção militar. Segundo publicação do The Moscow Times. A economia não esfriou, ela congelou, observam os especialistas. A situação é especialmente crítica na indústria do carvão, que até recentemente era uma das principais fontes de receitas em moeda estrangeira para o orçamento. Aqui, a parcela de empresas deficitárias aumentou para 67%. O lucro do setor caiu pela metade, enquanto os prejuízos dispararam 2,5 vezes. O mercado de crédito, que deveria ser um indicador de confiança, mostra o contrário. A parcela de tomadores problemáticos entre pessoas jurídicas chegou a 23%, e cerca de 165 mil empresas já não conseguem mais honrar suas dívidas. Isso é um sinal de que o setor corporativo perdeu a estabilidade financeira. Segundo o comunicado no site do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, os russos sentem na pele as consequências da política do Kremlin. Na Rússia, as pessoas passaram a comer menos, e é o que mostram as estatísticas. Em setembro e outubro, as vendas de alimentos na federação caíram 5%. E não é de se surpreender, os preços nas lojas mudam com tanta frequência. Desde o início de 2024, por exemplo, a batata ficou 167% mais cara, a carne bovina 26%, o leite 25% e o pão de centeio 24%. Ou seja, o valor da compra aumenta, mas a quantidade de compras diminui. A batata, por exemplo, custava 27 rublos o quilo, agora está 45. 31% dos russos afirmam que o dinheiro não é suficiente para comprar comida. Esse é o índice mais alto dos últimos 4 anos. E no ano que vem, os cidadãos da federação ainda vão enfrentar um aumento do IVA. Para o mercado, isso vai significar uma queda na demanda e uma nova onda de inflação, e para a população, uma economia ainda mais rigorosa. Victoria Shishukina para o canal de TV Freedom. Parece que Putin ficou sem ideias e está chamando novamente o grupo Wagner. Foi assim que o primeiro-ministro da Estônia, Krishna Mihail, comentou o incidente com a lancha de patrulha russa no rio Narva, que navegava sob a bandeira do grupo Wagner. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, por sua vez, destacou: esse espetáculo confirma o fato de que o sistema de ferro da Rússia rachou sob a influência da guerra de conquista e da pressão ocidental. Lembro que, na véspera, um barco da Guarda de Fronteira russa navegou sob a bandeira da empresa militar privada Wagner por um trecho do rio Narva sob controle da Estônia. A Sérvia não se opõe se suas armas forem entregues à Ucrânia. Foi o que declarou o presidente do país, Aleksandar Vučić, em entrevista à mídia alemã. Segundo ele, a Sérvia sempre foi e continuará sendo neutra,
Mas os depósitos locais estão cheios de munições e Vui concorda em vendê-las para a Europa, mesmo que depois esses projéteis sejam enviados para Kiev. Embora eu não queira parecer alguém que fornece munição para um dos lados em guerra, a Europa precisa de munição. Propus aos nossos amigos na Europa que firmassem um acordo e comprassem de nós tudo o que temos. Isso seria uma contribuição fenomenal para a segurança europeia. Os compradores poderão fazer com elas o que quiserem. Aleksandar Vui, presidente da Sérvia, em entrevista à mídia alemã. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, chegou à zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um helicóptero militar com Hegseth pousou na base americana. Em seguida, o ministro embarcou em um ônibus turístico acompanhado de seu colega sul-coreano, An Gil-bak, e de outros oficiais. Amanhã, os chefes dos Ministérios da Defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul realizarão um fórum para discutir uma estratégia conjunta de enfrentamento à Coreia do Norte. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.